Olá, 28 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta quarta-feira. Flávio Dino apela para moderação em reunião de governadores com o presidente Jair Bolsonaro. Imperatriz reduz focos de incêndio na região tocantina. Preocupação com queimadas e crimes ambientais na região amazônica repercute na Assembleia Legislativa do Estado. Em Balsas, lixo deixado no período de veraneio é recolhido. E no quadro Bem Viver, o assunto é a saúde mental e emocional dos educadores. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui da TV Difusora, que você tenha um excelente dia, você e sua família, você que nos acompanha aí na capital e também no interior do estado. Nosso muito bom dia aos amigos feirantes, chegando agora para o trabalho, acompanhando a nossa programação, aos amigos que estão no comércio, né, principalmente ali na Rua Grande, já começando o dia bem informado, ligados aqui na TV Difusora, aos amigos que nos assistem nos hotéis da cidade, muita gente visitando a nossa Ilha de São Luís, a trabalho, a negócios, enfim, acompanhando a nossa programação, a lazer também, acompanhando a programação da TV Difusora, aos amigos aí em Barreirinhas, em Morros, em Carolina, acompanhando a nossa programação também. Nosso muito obrigado, viu, pela preferência aqui na TV Difusora. E a gente começa essa quarta-feira mostrando imagens em tempo real do trânsito aqui na cidade para começar a Avenida Carlos Cunha. Vem comigo, vamos ver em tempo real como é que está o trânsito nesse momento. Na Avenida Carlos Cunha, trânsito tranquilo nesse momento. Aqui do lado esquerdo é o acesso à ponte Bandeira Tribuzzi, olha só. Está tranquilo o trânsito até o momento, vai fluindo normalmente, não há nenhuma informação de acidente nesse ponto da cidade. Vamos para outro ponto da cidade agora, área Itaqui-Bacanga. Nós temos aí na área Itaqui-Bacanga, nesse momento, já uma imagem ali próximo, já a barragem do Bacanga. À esquerda está a Universidade Federal do Maranhão. Trânsito já intenso nesse setor da cidade, mas sem registro de acidente até o momento também. Essa informação que a nossa produção tem nesse instante. Outra avenida da cidade, a Avenida Guaxinduba, uma avenida importante aqui da nossa capital, a descida aí das Cajazeiras, vários ônibus aí, né, os coletivos circulando normalmente, descendo aí nessa avenida de grande movimento nessa manhã, um acesso aí ao centro da cidade, né? Também aos bairros aqui da região central, enfim, movimento intenso nesse momento, mas tranquilo dentro do esperado para esse horário. Outra avenida da cidade, a quarta que a gente mostra para você agora em tempo real é a Guajajaras, Avenida Guajajaras, cruzamento aí com a Lourenço Vieira da Silva, trânsito intenso nesse momento, também não há registro de acidente nesse instante. À direita, a Lourenço Vieira da Silva, e aqui a Avenida Guajajaras, fluxo do trânsito nesse momento vai aumentando, mas vai fluindo normalmente o trânsito nesse ponto da cidade, nos dois sentidos aí você observa no detalhe. Imagens em tempo real no sistema de monitoramento da capital maranhense, imagem aí de vários pontos dos principais corredores aqui da capital para você, mais uma prestação de serviços do Bom Dia Maranhão. Governadores dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal estiveram reunidos ontem com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Durante o encontro, a ajuda financeira vinda de outros países, como a França, esteve novamente em pauta. Veja na reportagem do SBT. O governador do Pará reforçou que o Brasil não pode aceitar interferência de outros países por conta desses recursos e rebateu as falas de Bolsonaro em relação ao presidente francês. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo com o Macron. Eu acho que nós temos que cuidar do nosso país e tocar a vida. E agora nós temos que cuidar dos nossos problemas e sinalizar para o mundo a diplomacia ambiental, que é fundamental para o agronegócio. Bolsonaro ouviu as críticas e, em um tom mais conciliador, disse que ninguém é contra dialogar com a França, mas afirmou que a Amazônia foi usada politicamente por governos passados. A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi usada politicamente, acho que desde Collor de Mello, mais ou menos, tá certo? Para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, tá? Não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania. Os governadores pediram que seja criado um plano permanente de ajuda à Amazônia e entregaram um documento com 26 projetos. Bolsonaro afirmou que a equipe dele vai apresentar na semana que vem um pacote de medidas em defesa da região. O que nós desejamos é que haja um meio termo.
nós enfatizamos muito fortemente a necessidade da cooperação internacional com defesa da soberania nacional, claro, porém, achamos que não é o momento de rasgar dinheiro, sobretudo no que se refere ao Fundo Amazônia. O presidente da Câmara disse que o conflito entre os governos do Brasil e da França não é bom para nenhum dos lados. O Brasil não deve abrir mão de nenhum real. A situação do orçamento federal dos estados e dos municípios, na maioria dos entes da federação, é dramática. O que nós temos que decidir, né, é, recebendo recursos, ter regras de um país soberano como o nosso da execução desses recursos. Daqui a pouco o Diogo Coutrin vai repercutir o aspecto político dessa reunião e vai trazer mais detalhes, trechos inclusive da fala do governador Flávio Dino nessa reunião diante do presidente Jair Bolsonaro e demais governadores da região amazônica. O governador Flávio Dino novamente reforçou algumas críticas em relação à postura do governo federal e pediu moderação. A gente vai daqui a pouco trazer esse trecho para você, a participação do Diogo Coutrin no quadro de política. Olha, a pauta relacionada aos incêndios e aos crimes ambientais foi destaque na última sessão da Assembleia Legislativa do Estado. Os deputados repercutiram os dados sobre focos de queimadas no Estado e as medidas adotadas pelos governos federal e estadual. Os deputados estaduais criticaram a postura do governo federal em relação à preservação do meio ambiente. Absurdo, né? Como é que ele disse logo na semana passada que necessitava de ajuda, que não tinha como encaminhar ninguém para a Amazônia, porque não tinha recurso. Aí agora ele vai rejeita por uma questão de picuinha, de brigas pessoais com o presidente da França. Eu acho um absurdo, eu acho que pequenas questões pessoais não podem estar sobre toda uma nação. Os países mais ricos do mundo querendo doar dinheiro ao nosso país para ajudar a apagar os incêndios, a apagar os focos do incêndio. Ele, por soberba, disse que não quer receber os recursos. É mais um ponto fora do presidente da República, no meu entendimento, que antes de falar deveria pensar primeiro. O decreto expedido pelo governador Flávio Dino, que proíbe o uso de fogo para a limpeza de áreas em todo o estado, ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. Integrantes da Comissão de Meio Ambiente da Casa Parlamentar concordam com a necessidade de limitar os riscos de queimadas no estado, principalmente porque o Maranhão integra a Amazônia Legal. A gente tem que aliar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da agropecuária com o cuidar do meio ambiente. Isso tem que ser conjunto, desenvolver o agronegócio, mas cuidando ao mesmo tempo do meio ambiente. E aceitar, claro, a ajuda do governo federal, para que o governo federal, governos estaduais, todos juntos consigam resolver essa situação de vez por todas. Historicamente, os meses de setembro e outubro são os mais críticos no Maranhão em relação às queimadas. De acordo com os dados do programa Queimadas do Instituto de Pesquisas Espaciais, até agora foram registrados 5.289 focos de incêndio no estado. É o maior índice de toda a região Nordeste. Há 3 anos atrás nós sofremos muito com isso, porque a devastação é muito grande, as queimadas, o vento muito forte, sobretudo na região Médio Sertão e também na região Leste, porque nós estamos nessa área de transição, nesse cerrado meio de transição até a Amazônia Legal. Então é muito perigoso esse momento. Eu acredito que com essas ações a gente vai começar a chamar aqui também para que a gente possa fazer frente e fazer uma grande campanha de conscientização, ajudando as pessoas para que não provoquem queimadas e assim prejudicar o meio ambiente e as próprias pessoas ao mesmo tempo. Em Imperatriz, o número de focos de incêndio diminuiu em 50% se comparado ao mesmo período do ano passado. Saiba na reportagem de Luiz Carlos Lima quais as razões para essa redução. A unidade do Corpo de Bombeiros em Imperatriz é responsável pelo combate aos incêndios em 9 municípios da região. Este ano, Imperatriz registra redução do número de queimadas, enquanto que no restante do estado ocorre justamente o contrário. Este ano, até o dia 15 de agosto, a unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Imperatriz registrou 53 focos de incêndio. Julho foi o mês de maior incidência, com 28 focos. No ano passado, nesse mesmo período, foram 112 ocorrências. Em Imperatriz, a área nas imediações do residencial Sebastião Regis, bairro Bom Jesus e as margens da BR-010 são os locais mais afetados pelos incêndios. Dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que este ano o Maranhão é o estado do Nordeste que mais registra focos de incêndios.
Foram 5.192 ocorrências até o dia 22 de agosto. Na segunda-feira, o governador Flávio Dino publicou em sua rede social este decreto proibindo o uso do fogo para limpeza de terrenos. A proibição vai até o dia 30 de novembro. De acordo com o decreto, caberá à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais considerar o parecer técnico dos bombeiros antes de expedir a autorização especial para as queimadas controladas. Essa é mais uma ferramenta que visa controlar esses focos de incêndio aqui no Maranhão. Haja vista que se a gente acompanhar as imagens por satélite fornecida pelo INPE, a gente vai verificar que mais de 95% do nosso estado ele está numa zona crítica para incêndio em vegetação nesse período do ano. Então, de forma acertada, o governo vem procurar com esse decreto controlar mais ainda a questão dessas queimadas aqui na nossa região. E na cidade de Balsas, a Guarda Municipal realizou uma ação ecológica para recolher o lixo deixado por banhistas durante o período de veraneio. Veja na reportagem de Carla Alencar. A descida ecológica já é uma tradição no Rio Balsas, uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Guarda Municipal. O principal objetivo é recolher o lixo deixado pelos banhistas durante o período de verão nas margens e leito do rio. A ação contou com a participação de vários mergulhadores voluntários. A descida teve início no Porto do Canaã e finalizou no Caraíbas. Durante o percurso, os agentes encontraram centenas de tipos de objetos deixados por banhistas às margens do rio. Quando a gente chegou aqui, tinha 18 sacos de lixo já cheio de lixo. Colheres, lata de cerveja, muita garrafa seca de refrigerante. Só eu consegui recolher 20 nas margens em locais muito difíceis de pegar. A Guarda Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente do município fizeram um levantamento da grande quantidade de objetos encontrados e falaram sobre algumas propostas de melhoria, como a colocação de mais lixeiras em todo o percurso da descida, novas placas, ações de conscientização, uma fiscalização mais rígida e até a aplicação de multa para quem descartar lixo nas águas e das margens do Rio Balsas. A gente deixa a orientação aí para o banhista, principalmente, vamos cuidar do Rio Balsas, vamos recolher o lixo, vamos zelar desse rio, é o maior patrimônio que a gente tem, então ele tem que ser cuidado. Confira agora o nosso giro de notícias. As inscrições do concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão podem ser feitas até esta quarta-feira. As inscrições estão sendo feitas via internet no site www.concursosfcc.com.br. O valor é R$ 100 para os cargos de nível superior e R$ 70 as inscrições para os cargos que exigem nível médio. As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, com aplicação para o dia 29 de setembro de 2019. Termina hoje a terceira edição do Festival do Mercado das Tulhas. A programação se divide em 6 espaços no Gran São Luís Hotel, no Centro Histórico de São Luís, e do Mercado das Tulhas, que é o ponto de encontro entre chefes, público do festival e frequentadores habituais para uma vivência da cultura gastronômica do local. O evento teve a finalidade de unir troca de conhecimento, apresentação de pratos, doces e salgados, bebidas e produtos, tudo a partir da culinária regional do estado do Maranhão. Uma programação cultural foi preparada e acontece a partir de 5h30 da tarde no Centro Histórico. Circular em um retorno proibido pode gerar infrações ao motorista. É o que determina o Código Brasileiro de Trânsito. Em São Luís, um retorno localizado na Avenida dos Franceses, no bairro da Alemanha, tem sido alvo dos infratores. No local, barras de concreto foram colocadas para evitar o retorno, porém algumas foram retiradas. Segundo o Detran Maranhão, só no ano passado foram registradas 2.044 infrações desse tipo. No próximo bloco você vai ver cadela esfaqueada brutalmente em faculdade aqui da capital. Absurdo, né? Diogo Trim vai falar sobre a repercussão da reunião de ontem do presidente Jair Bolsonaro com governadores do Nordeste. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só.
Voltamos com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. A gente vai ver novamente como é que está o trânsito nesse momento em tempo real aqui na capital. Vem comigo, a gente vai para a Avenida Jerônimo de Albuquerque, a primeira ali, nessa câmera colocada ali no chamado Roque Santeiro, né? Ali no bairro do Bequimão, trânsito fluindo normalmente no sentido centro e no sentido contrário também. Não há informação de acidentes nesse momento. Você vê que é grande volume, principalmente os veículos saindo do sentido bairro centro, né, usando essa via importante da cidade, uma das principais, inclusive, aqui da capital, São Luís do Maranhão. Vamos agora para o retorno do São Francisco. Geralmente, nesse horário, está tranquilo o trânsito por aí. Essa é a imagem que a gente tem nesse instante. Do lado direito, os veículos que descem no sentido centro. Do lado contrário, você vê os veículos que se deslocam para vários bairros, Renascença, Ponta da Areia, o Calhau também, enfim. Mas o trânsito é tranquilo nesse momento, nesse ponto da cidade. Vamos agora para o terceiro ponto. Avenida Beira-Mar, na Rua do Egito. Agora você vem comigo que a gente tem imagens, olha só, o trânsito já está bastante carregado, principalmente no sentido São Francisco Centro, nesse horário, mas vai fluindo normalmente, isso aqui é importante, o pessoal já está acostumado com esse ritmo aí, né, com esse fluxo de veículos no trânsito, a maré está cheia, a gente vê no detalhe aí para você. Imagens em tempo real, o sol já está brilhando em São Luís do Maranhão e a gente vai agora para a rotatória do Calhau, mais um ponto que a gente mostra para você aqui no Bom Dia, rotatória do Calhau, aí está. Temos aqui à direita a descida, né, para o bairro do São Francisco, enfim, ali à direita, e à esquerda na rotatória do Calhau, temos aí próximo do quartel da Polícia Militar, o trânsito dos veículos que estão vindo lá do bairro da Ponta da Areia, que estão se deslocando nesse momento, ali de São Marcos também, não é? E já estão se deslocando para outros pontos da cidade. Mas o trânsito é tranquilo nesse ponto também, essa informação que a nossa produção tem nesse momento do trânsito aqui na capital São Luís do Maranhão. E agora é hora de falar de política. Comigo, nosso colunista de política, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, vamos continuar repercutindo aqui. A gente já falou, abriu o programa, inclusive, com uma reportagem do SBT sobre a reunião de ontem do presidente Jair Bolsonaro com governadores do Nordeste. Em especial, a gente percebeu ali no final da reunião que o governador Flávio Dino deu uma entrevista, a gente usou um trechinho aqui, mas durante o momento da reunião, o governador voltou a pedir, fez algumas críticas ali naquele momento, ficou claro nas entrelinhas a postura do governo federal, mas pediu principalmente moderação. Chamou a atenção, Adalberto, exatamente isso. A postura do governador Flávio Dino, a postura diplomática dele, né? Em momento algum ele partiu para qualquer tipo de confronto, naquele momento, naquela reunião dos governadores da Amazônia Legal, e claro, isso foi importante. É claro que o governador ele pediu moderação ao presidente Jair Bolsonaro. Esse foi o tom dele de moderação, deu sugestões relacionadas ao Fundo Amazônia, né? Disse que o país não pode recusar dinheiro, não se pode rasgar dinheiro, e ele disse que é necessário, defendeu que o Brasil e o presidente aceite essa ajuda dos países, da Europa, do G7, o Reino Unido já vai enviar, disse que vai enviar dinheiro, e claro, pregou moderação, acima de tudo por conta, né, dessa beligerância, dessa disputa, dessa briga do presidente com o presidente da França, o Macron. Então, nós temos um trechinho, Adalberto, vamos ver o que o governador falou nessa linha que nós estamos aqui abordando. Vamos ver. Vamos ver. Queria finalmente destacar que nesse nível estratégico me parece que o meio termo é a melhor receita. Extremismos nunca são adequados no enfrentamento de uma temática complexa quanto essa do meio ambiente. De modo que acho fundamental, finalmente, que nós façamos um discurso sempre ponderado. Porque quando se solta uma faísca nos níveis hierárquicos mais altos, isso quando vai chegando ao chão da realidade, pode se transformar no incêndio. Então é preciso ter sempre muito cuidado, muita ponderação, porque é o arbitramento de interesses conflitantes, legítimos, de perspectivas diferentes de como governar o Brasil, e não será, evidentemente, de modo impositivo, coercitivo, que vai se chegar a um bom termo. E aí, Adalberto, aí nesse discurso do governador, algo em torno de 15 minutos que ele fez essa explanação lá, ele ainda evocou a Constituição, né, para se referir à soberania. Ele disse que soberania não é apenas por fraseologias, né, por discursos, por retóricas, mas por medidas, por ações. Então, elogiava a postura do governador, tendo em vista porque recentemente houve aí um discurso do presidente Bolsonaro relacionado
aos governadores do Nordeste, sobretudo o governador Flávio Dino. Mas isso ficou de lado, tanto da parte do presidente Bolsonaro quanto da parte do governador, nenhum tipo aí de arrivismo, nenhum embate ideológico e político. Eles chegaram até depois, os governadores, a almoçar com o presidente Bolsonaro, e isso que foi importante, o governador Flávio Dino e o presidente Bolsonaro se comportando como chefes de Estado, de Executivo, e isso é importante neste momento para o país. Ao mesmo tempo, ele não deixou de pontuar alguns aspectos. Ele chegou a dizer que não é incendiando as ONGs que vai se resolver o problema na região amazônica. Então, pontuou alguns pensamentos, como ele mesmo disse, diferentes, né? Posturas diferentes, digamos assim, em relação ao presidente Jair Bolsonaro e aquilo que vem sendo adotado no país. E, por isso, pedindo até a moderação, né? Ô, John, vamos mudar de assunto, porque um deputado do Maranhão pode deixar o MDB ingressar no PSL? Sim, ontem, Adalberto, o presidente estadual Chico Carvalho, o presidente do PSL, se reuniu com o deputado federal Hildo Rocha, que é do MDB. O que acontece? Há uma insatisfação no Hildo desde a disputa para a direção, a presidência do MDB no ano passado. Ele queria ser o presidente do MDB, só que não houve entendimento, prorrogaram o mandato do ex-senador João Alberto por conta também dessa disputa do Hildo Rocha com o deputado Roberto Costa. O que acontece? O Hildo procura um novo partido, talvez possa sair do MDB. Ele tem uma relação muito boa, o Hildo Rocha, com o MDB nacional. O problema é aqui no Estado. E ele conversou ontem com o Chico Carvalho, que é o dirigente do PSL aqui no Estado do Maranhão, né? E trataram da possibilidade do Hildo ingressar no PSL. Isso já havia sido falado, ele já havia conversado em Arari e agora avançam essas conversas para que o Hildo possa, portanto, ir para o PSL. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrinho é o nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos mudar de assunto. Olha, uma cadela foi brutalmente agredida ontem em uma faculdade aqui na capital. Veja com Hugo Viegas. O vídeo feito por alunos da instituição mostra a cadela recebendo carinhos. O animal dócil corresponde à atenção. Bem diferente da situação em que foi encontrada após ser atacada por um vigilante de uma empresa terceirizada que presta serviços para a mesma faculdade particular em São Luís. O animal, que tem aproximadamente 6 anos de vida, recebeu vários golpes com uma barra de ferro. O animal foi atendido aqui nesta clínica veterinária com várias perfurações na região da cabeça e do pescoço. Os 2 olhos também foram atingidos e, como sequela, deve perder parte da visão. Chegou na clínica, tem uma faixa de 13h40 da tarde, com sangramento na cabeça, quer dizer, para você compreender mais a parte temporal e a parte da cervical, que é o pescoço, e os 2 olhos aparentemente perfurados. O lado direito está perfurado, o outro não tentando. Fizemos um flap para proteger durante 24 horas para tentar salvar o lado esquerdo dos olhos. O animal passou por cirurgia e uma série de exames. Precisou ser internado na unidade de terapia intensiva. A Comissão de Defesa dos Animais da OAB entrou no caso e vai acompanhar as investigações. No procedimento agora foi realizado um boletim de ocorrência junto à Delegacia do Meio Ambiente. Lá vai ser instaurado um inquérito com a coleta de depoimento de testemunhas e os vídeos do local para se identificar o real autor. Esse autor será processado judicialmente. O médico veterinário responsável pelo atendimento diz que casos assim são mais comuns do que se imagina. Isso é constantemente, quase todo dia, em toda São Luís, onde tem tanto nas clínicas veterinárias que faz esse atendimento. Isso eu sou uma hoje, vai ser amanhã outra. Então a gente tem que constatar e prender esse criminoso. A Faculdade Pitágoras de São Luís, Campus Turu 1, Maranhão, esclarece que repudia veementemente qualquer ato de violência contra animais. A faculdade esclarece que preventivamente afastou o vigilante terceirizado responsável pela segurança do local, procurou a Delegacia de Meio Ambiente para registro da ocorrência e está apurando internamente o fato para tomar todas as medidas cabíveis junto aos responsáveis. A instituição reitera que permanece à disposição para sanar quaisquer dúvidas adicionais. Vamos agora falar de segurança com a participação de Bial Mendes. Olá.
Olá, Bial, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bial, infelizmente, mais um caso de homicídio na Cidade Olímpica? Mais um, o quarto só esse mês. O jovem Pedro Henrique foi assassinado ontem, no início da tarde. Segundo informações da polícia, ele teria sido morto por fazer parte de uma facção criminosa e elementos de outra facção teriam o reconhecido lá na Rua 1, próximo ao ponto final de ônibus. Efetuaram disparo de arma de fogo, depois pegaram um carro e tomaram rumo ignorado. A polícia segue investigando o caso. Agora vamos falar sobre um caso de uma prisão de um acusado de feminicídio. Aliás, o caso ganhou grande repercussão, né? Exato, foi o Guilherme Borges. Ele foi preso ontem pela manhã naquela região de Pedrinhas. Ele é acusado de assassinar a esposa, a Alzimar, isso em 19 de agosto desse ano. Nós até falamos aqui que foi aquela moça que foi encontrada seminua às margens da linha férrea, aqui naquela região de Pedrinhas. Ele foi preso ontem devido a um cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele aparece aqui já nas imagens do Bom Dia Maranhão, mas ele nega o crime, disse que não tem nada a ver e essa aí é a moça que foi assassinada de forma cruel. A polícia, ela é a Alzimar. A polícia continua, portanto, aguardando agora o resultado dos exames para saber se ela foi abusada sexualmente, porque ela foi encontrada seminua. E ele foi preso exatamente porque ele entra em contradição nos seus depoimentos. E a polícia, de posse de imagens do circuito de um posto de combustível que fica próximo do local onde ela foi encontrada morta, mostra ele, inclusive, conversando com ela quando ela sai de um estabelecimento, de uma conveniência. Minutos depois, a moça foi localizada morta, seminua, às margens da linha férrea. Ele foi ouvido ontem na SHPP, aqui na Avenida Beira-Mar, e aí é o momento que ele foi colocado na viatura. Aí são as imagens do posto de combustível que ele aparece. E aí ele foi encaminhado, portanto, para o Complexo Penitenciário São Luís e está à disposição da Justiça. Obrigado, Bial. Até amanhã. Até amanhã. Bial Mendes, que apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, substituindo aí o nosso Silvan Alves, que está de férias. Olha, pelo menos 37% da população brasileira convive com dores geradas pela má postura em decorrência do uso de smartphones. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. A Elisa, vez ou outra, sente dores na coluna. Até hoje, ela nunca havia se atentado de que a má postura pelo uso do smartphone pode ser a responsável. Eu sinto dores na coluna, mas eu não sei se é por conta do smartphone. É, né? Uhum. Mas tu utiliza muito, assim, durante o dia, você utiliza muito ele? Muito. É, né? Porque você sente, por exemplo, muita dor aqui nessa região do pescoço, tudo? Às vezes, difícil, mas às vezes. Já a Elisete conhece bem as consequências da má postura. Além das dores na coluna, o uso do telefone fez ela desenvolver um outro problema. As dores, eu já até distendi um cisto aqui na mão, só tá digitando. E aí o médico, inclusive o médico até me proibiu agora que ele quer que eu mande mais áudio do que fique teclando. O assunto é sério. A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 37% da população brasileira, cerca de 60 milhões de pessoas, convivem com dores geradas pela má postura, em decorrência do uso de smartphones. O número já é maior que a média mundial, que é de 35%. De acordo com esse fisioterapeuta osteopata, quem já tem predisposição a ter problemas, principalmente na cervical, o uso prolongado do aparelho celular pode significar um perigo à saúde. Se existe uma hérnia de disco, por exemplo, tocando aqui na estrutura nervosa, alguns movimentos prolongados, vale ressaltar, pode levar ao contato aqui com a dura mata e até mesmo com regiões aqui do plexo braquial, aqui a nível da cervical, podendo favorecer a dores irradiadas. O que não significa que o uso do smartphone venha gerar um problema na cervical, mas sim que um paciente que tenha predisposição, como por exemplo uma hernia de disco ou uma alteração muscular, pode sim favorecer a má postura, um problema naquela região. Por isso, segundo o especialista, é indispensável adotar alguns cuidados sempre que utilizar o smartphone. Tentar ao máximo levar o smartphone na altura dos olhos seria o mais recomendável. E tentar mudar de posição vez por outra, não ficar o tempo todo nessa posição ou nessa posição, mas tentar manter um equilíbrio entre uma posição e outra. Nosso corpo ele foi feito para o movimento. Na sexta-feira, em uma audiência pública, vai ser apresentado um estudo, um diagnóstico que vai subsidiar o plano diretor da região da Grande Ilha de São Luís. São 13 os municípios que compõem essa região. Nós vamos conversar agora com o presidente do IMESC, Jonathan Almeida, sobre o assunto aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Presidente, bom dia. Bom dia. Presidente Jonathan Carvalho está conosco aqui. Presidente, são 13 municípios, né? Como é que foi feito esse trabalho para chegar a esse diagnóstico, para subsidiar um plano tão importante quanto esse?
Esse trabalho, ele seguiu várias etapas até a disponibilização do diagnóstico, né? Desde uma oficina de capacitação dos gestores municipais. Essa oficina, na verdade, foi para apresentar como seria desenvolvido os trabalhos, como os trabalhos seriam desenvolvidos juntamente com os gestores municipais e com a sociedade, né? Após essa oficina, nós fizemos vários trabalhos nos municípios, inclusive coletando informações, até nós chegarmos na construção do diagnóstico, que é o momento agora de disponibilizar para a sociedade, né? Agora, houve de fato uma participação efetiva das pessoas? Se eu falo em ouvir os gestores, a sociedade também, houve esse momento, essas oficinas possibilitaram inclusive esse espaço aberto para construção conjunta? Perfeito. O diagnóstico ele é participativo, né? Aproveito a ocasião, inclusive, para agradecer aos gestores municipais em vários quesitos. Na disponibilização da equipe técnica, na disponibilização das informações dos municípios e na mobilização também da sociedade para participação nas oficinas que nós realizamos nos municípios. Nessas oficinas, nós já levamos, inclusive, informações preliminares, um diagnóstico, digamos assim, preliminar. E aí, neste momento, nós conversamos com a sociedade para ver se a sociedade estava se sentindo contemplada diante das informações que nós já elencamos naquele momento. E, na ocasião, nós coletamos mais informações junto à sociedade quando eles apresentaram problemas, situações que eles identificam no território e que, naquele momento, as informações elas ainda não captavam esses detalhes. E aí, por isso o diagnóstico ele foi participativo nesse quesito. E, inclusive, a audiência agora é mais um momento que a sociedade pode nos ajudar nesse diagnóstico. Ou seja, se nós conseguimos apreender todas as situações do território, né? Se nós não conseguimos, a sociedade pode elencar mais determinados quesitos que nós, com certeza, incluiremos no diagnóstico. Ou seja, não é um trabalho fechado, e dá espaço para para inclusão, enfim, para a possibilidade de alteração nesse aspecto, né? Exatamente. O diagnóstico, nesse momento, é um diagnóstico situacional. Ou seja, o que contempla, assim, para as pessoas que estão nos assistindo terem uma ideia de como que funciona esse documento? Ou seja, esse documento ele está distribuído em 5 temas especificamente. Um tema que discute a questão do território, uso e ocupação do território, um tema institucional, onde a gente verifica os instrumentos de gestão municipal, sociodemografia, né, crescimento urbano, saúde, educação, como esses indicadores estão distribuídos na região metropolitana. Um tema economia, que aí a gente discute o crescimento econômico, quais são as atividades mais representativas em cada um dos municípios e contextualizando isso, observando como os 13 municípios interagem entre si. E um outro tema que é o tema mobilidade, né? E aí a gente fala de fluxo de pessoas, tanto no movimento pendular, né, para o trabalho, e isso a região metropolitana é uma questão muito característica pelo peso da capital em termos do nível de atividade econômica. Então a gente tem um fluxo grande de pessoas saindo de outros municípios, vindo trabalhar e retornando para suas casas. Então todo esse contexto é discutido para, a partir daí, esse documento virar os subsídios para a construção do PDDI, de fato, que são as prioridades, né? Quais são as ações que serão trabalhadas nesse território. É uma mudança significativa pensar de forma conjunta uma grande região como essa, são 13 municípios envolvidos, quer dizer, há necessidade de uma mudança de postura, de cultura até, eu diria, para que se tenha resultados como se tem exemplos em outros territórios no país, não é? Agora, o que é possível adiantar desse documento, desse diagnóstico? Que pontos o senhor poderia nos adiantar em relação àquilo que vai ser apresentado na sexta-feira? Até é interessante a gente falar quais são os 13 municípios que compõem a região metropolitana, né, que foi estabelecido pela Lei Complementar Estadual 174 de 2015. Eu acho que vale a pena, porque algumas pessoas acham que a região metropolitana são somente os 4 municípios da ilha. Verdade. E não são, né? A região metropolitana é composta por Alcântara, os 4 municípios da ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, mais os municípios do Muni e do Baixo Muni, né? Bacabeira, Santa Rita, Rosário, Morros, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino,
Morros, Axixá e Icatu. Esses são os 13 municípios da região metropolitana, né? E o que a gente pode adiantar nesse diagnóstico, né? Se é preliminarmente como discussão, né? Sim. Por exemplo, sistema de dispersão municipal, né? A gente viu isso como uma dificuldade para o acesso, para a oferta da merenda escolar. Digamos, a produção ela não consegue chegar à merenda escolar porque produtos como, por exemplo, polpa de fruta, né? Não é possível que haja essa compra porque precisa de um sistema de dispersão municipal. Isso foi verificado em vários municípios, né? O problema da mobilidade urbana aqui entre São Luís e os demais municípios, né? A questão do fluxo intermunicipal, né? Essa discussão ela ficou muito visível nesses momentos das oficinas. E a partir daí foi discutido quais são as vias estratégicas, né? Então, o diagnóstico ele já apresenta as vias que são consideradas estratégicas, né? Isso não necessariamente serão as prioridades. Isso será discutido no diagnóstico propriamente, né? Presidente Jonathan Carvalho, confirmando o horário e o local da audiência. Bom, o evento acontecerá no Palácio Henrique de la Roque, sexta-feira, às 9 horas. E aproveito para convidar toda a sociedade para discutir, porque esse instrumento, de fato, ele é capaz de ampliar o desenvolvimento do território. Conversei aqui com o presidente do IMESC, Jonathan Carvalho, do Bom Dia. Obrigado pela entrevista. Agradeço. No próximo bloco, Caixa Econômica prorroga prazo de campanha para quitação de débitos com descontos. E mais, no quadro Bem Viver, em pauta saúde emocional e mental dos educadores. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo aqui na TV Difusora para todo o estado. Vamos conferir a previsão do tempo para o dia de hoje, vamos lá? Vem comigo, hoje é quarta-feira e São Luís hoje a previsão é de pancadas de chuva à tarde e também no horário da noite, hein? Mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Timon, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 36 graus. Em Açailândia, sol com algumas nuvens, mas também não chove, mínima de 22, máxima de 37 graus. Vamos para mais 3 cidades do nosso mapa, começando com Itapecuru-Mirim, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite, mínima de 24, máxima de 32 graus. Agora Coroatá, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também no horário da noite, mínima 24, máxima 32 graus. Em Tutóia, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24, máxima de 33 graus. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, olha, a Caixa Econômica Federal prorrogou a campanha Você no Azul, voltada para renegociação de dívidas, não é? Os detalhes a gente tem agora ao vivo com a Nice Ribeiro, que está comigo. Nice, boa notícia essa da prorrogação, hein? Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. 297 mil contratos já foram liquidados na Caixa Econômica Federal até agora. Isso é equivalente ao pagamento de mais de 2 milhões em dívidas por meio do programa Campanha Você no Azul, por meio da campanha Você no Azul, né? Essa campanha ela atende pessoa física e jurídica e atende pessoas com regularização de débito de atrasos em até 360 dias, né? A Caixa informou que cerca de 3 milhões de pessoas estão inseridas dentro da campanha, né? E que 80% desses clientes são de pessoa física. Para quitar o débito à vista, a pessoa física precisa ter um débito inferior a R$1.000 e a pessoa jurídica valores inferiores a R$5.000. A Caixa Econômica também tem oferecido outras modalidades de regularização, de refinanciamento dessas dívidas, né? Tanto no crédito comercial quanto nos contratos habitacionais. Todas as informações referentes a essa renegociação, elas estão disponíveis no site da Caixa, nas redes sociais e também nas próprias agências. Inclusive, a Caixa Econômica tem disponibilizado um caminhão para fazer o atendimento em outras cidades do estado, onde tem o maior índice populacional. Então, esse caminhão também vai continuar atendendo em todo o estado até o dia 31 de dezembro, que é até quando o prazo foi prorrogado, Adalberto?
Obrigado, Anice, pelas informações aqui no Bom Dia. Anice, portanto, trazendo informações para você importantes, né, em relação à prorrogação desse prazo, mas é bom não deixar para a última hora, né? Para quitar o seu débito com descontos aí junto à Caixa Econômica Federal. O Maranhão é o estado com maior incidência do calazar. Somente no ano passado, o estado registrou mais de 600 casos. Segundo o Ministério da Saúde, o Maranhão lidera o ranking entre os estados brasileiros com maior incidência da doença. O calazar pode ser transmitido tanto para o cão como para o homem. O calazar não é uma doença contagiosa. Ele precisa do vetor, ele precisa do mosquito, um flebotomínio, que é chamado mosquito palha. A fêmea vai pica o cachorro contaminado já com a doença e assim passa para o ser humano. Mas do animal para o ser humano não passa, precisa do vetor. Em 2018, foram contabilizados 687 casos de calazar no Maranhão. Esse ano, até agora, foram 210 diagnósticos confirmados. Os municípios com maior quantidade de registros foram São Luís, Chapadinha, São José de Ribamar, Buriticupu e Santa Rita. O trabalho da Secretaria de Estado da Saúde tem focado no combate ao mosquito transmissor e em fornecer orientações à população, como método de prevenção. A preocupação é que, além de se tratar de uma doença crônica, o Maranhão apresenta condições muito propícias para que o vetor se desenvolva e prolifere. Como é um estado de poder aquisitivo, pode dizer assim, né, poder aquisitivo baixo, então assim, é uma doença que está muito relacionada com a pobreza, né? Então, assim, o Maranhão ele é um estado ainda que não está lá no ranking dos estados que são mais desenvolvidos. Então, as condições sanitárias, tudo isso assim contribui para que a doença seja mais incidente no Maranhão. O hospital veterinário localizado na Universidade Estadual do Maranhão recebe animais diagnosticados com diversas enfermidades, entre elas o calazar. É aqui no ambulatório do hospital que os animais passam por uma avaliação clínica e, havendo a necessidade, são submetidos a exames mais específicos. De acordo com a diretoria do Hospital Veterinário, dos cerca de 20 animais que dão entrada diariamente aqui na unidade, pelo menos 6 são casos suspeitos de calazar. Hoje nós temos tratamento sintomático, então o proprietário é que vai decidir. O médico só recomenda a eutanásia se já tiver numa fase bastante avançada e se o proprietário não tiver as condições ou não quiser fazer o tratamento. Aí a gente avalia o estado do animal, né? Se realmente há uma necessidade, uma indicação ou não, porque hoje já tem um tratamento. Agora é hora do nosso quadro de saúde aqui do Bom Dia. Você ligado no Bom Dia Maranhão nesta manhã, a gente vai falar agora do quadro de saúde sobre um problema que tem atingido muitos professores, o adoecimento dos docentes. Haverá inclusive aqui em São Luís um treinamento gratuito, um curso oferecido, com a participação inclusive do Ministério Público nessa área, falando sobre a saúde emocional dos professores. Para falar sobre o assunto, eu convidei está conosco a Karina Vale, que é psicóloga clínica especializada em suicidologia e neuropsicologia, está comigo aqui no estúdio. Karina, bom dia. Bom dia. Bom, Karina, o tema é importante. Você tem uma vivência prática, inclusive, em escolas públicas sobre o assunto, mas só que o problema, claro, não está apenas nas escolas públicas. Ser professor de dia não é fácil, não. E quais são os motivos aí, né? Aqueles sinais que a gente observa em relação a esse adoecimento desses profissionais? Bom, como você falou, eu tenho uma vivência, né, prática. Há 3 anos eu sou voluntária, sou palestrante, né, em especial em escolas públicas, porque a gente entende que lugar de psicólogo é em todo lugar, inclusive nas escolas públicas. E aí, com esse movimento de palestras aos alunos de escola pública, eu comecei a perceber que não adiantaria levar informação para os alunos, enquanto aqueles que cuidavam deles estão adoecidos, em sua maioria. Quais são os sinais desse adoecimento? Hoje, o que mais tem afastado o professor da sala de aula tem sido a depressão, né? Informações do INSS. São acidentes no ambiente de trabalho e, em segundo lugar, questões emocionais.
Então, a gente vê que hoje o professor ele tem adoecido no seu ambiente de trabalho. E a nossa proposta é cuidar daquele que cuida. Então, hoje, a graduação de pedagogia, de letras, de todas as áreas da educação, elas não capacitam esse professor para lidar com essas questões emocionais. Elas ensinam esse professor a transferir conhecimentos, mas elas não ensinam esse professor a ter gerenciamento emocional e aí do chega na ambiente sala de de trabalho. aula, chega no ambiente de trabalho, na sala de aula, ele se depara com situações terríveis. A participação cada vez menor dos pais, infelizmente, na vida dos filhos, Sim. a falta de estrutura de segurança. Muitos professores, a gente vê imagens aqui de professores sendo agredidos em sala de aula. Sim. Professor que, no passado, foi uma referência, inclusive, de respeito, né, por parte dos alunos. Na verdade, isso não é só em São Luís. Em todo o Brasil, a gente tem visto a cada dia como hoje ser professor é uma profissão de risco. Né? As pesquisas apontam que hoje o professor está entre o 3º e 4º lugar como a profissão mais estressante. E todo nível de estresse vai trazer adoecimento. Então, qual é a nossa ideia? Propor esse momento, né, de capacitação. Nós estamos aí com o apoio do Ministério Público, porque é um caso que tem que ser falado. Né? Esses professores estão adoecendo e isso pode repercutir na vida deles familiar, na vida deles no trabalho, né? E o Ministério Público entrou com todo o apoio, cedendo seu espaço, com todo o apoio mesmo, para a gente poder proporcionar aos professores esse momento de acolhimento, de capacitação em saúde emocional. Porque, infelizmente, na graduação eles não têm isso, e quando eles chegam na vivência prática... E como lidar com essas pressões aí? No caso, a gente tem professores agora que estão assistindo a gente aqui na TV Difusora, como lidar com essas pressões do dia a dia? Bom, para poder entender, né, essa questão das pressões, a gente primeiro precisa entender a nossa identidade. Né? Antes da gente ser professor, antes de eu ter o meu certificado de professora, eu tenho a minha identidade de ser humana. Então, eu preciso entender quem eu sou. Eu sou gente antes de ser professora. E eu preciso cuidar de mim, primeiro como pessoa, depois como educadora. Então, às vezes a gente, como você falou, 1 turno, 2 turnos, 3 turnos de trabalho, que tempo esse professor vai ter para cuidar dele? Então, a nossa proposta é justamente capacitá-los para que eles comecem a aprender a olhar, em primeiro lugar, para eles. Eu preciso, em primeiro lugar, cuidar de mim. Eu preciso estar bem para poder cuidar bem. A gente fala geralmente assim, se falava até um tempo, quando chegar da porta do local de trabalho para fora, apaga tudo, esquece, é a mesma coisa. Quando eu entro na sala de aula ou entro no local de trabalho, deixa de fora os problemas, todas essas situações. Mas a gente sabe que o ser humano não é assim, né? Pensando em integralidade, é meio complicado ter esse tipo de postura, né? A gente precisa de treinamento, de gerenciamento das emoções, isso se chama inteligência emocional. É eu entender que da porta da escola para dentro eu sou o professor e da porta da escola para fora eu sou o ser humano. Só que, infelizmente, quando eu não tenho esse entendimento, eu não tenho essa capacitação, eu levo os problemas de casa para a sala de aula e os da sala de aula para dentro de casa. O professor tem um papel também, sempre teve, né, de conselheiro, de alguém que acompanha de perto os alunos. E a gente tem vários casos registrados hoje relacionados à automutilação, enfim, você inclusive trabalha, tem experiência nessa área. Qual o papel do professor nesse aspecto, identificar situações como essa também? Bom, hoje o professor, além dele ser professor, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser advogado, ele tem que ser médico, pouco de tudo. Ele tem que ser bombeiro, ele tem que ser tudo dentro da sala de aula. Né? Então, às vezes, eu estou na clínica, assim, em qualquer outro lugar, e os professores ligam. Karina, eu estou aqui com um caso de tentativa de suicídio dentro da minha sala. O que eu faço? Então, assim, nós não estamos falando de uma utopia, nós estamos falando de coisas reais que estão acontecendo dentro das nossas escolas em São Luís, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares. Karina, vamos fazer um convite para as pessoas em relação a esse treinamento gratuito que vai ser oferecido, ofertado, especial para os professores. O local, como é que faz para se inscrever, enfim. Bom, toda a inscrição está sendo feita pelo Ministério Público, no site do Ministério Público, tá? São 180 vagas, porém, nós não temos mais vagas. Encerramos. A procura foi grande, já, né? A procura foi muito grande. O local?
Vai ser no Ministério Público do Centro, ali próximo, quase em frente à Faculdade Estácio. Participação também, né, entre as instituições dos voluntários do CVV também. Isso, né? vamos ter capacitação com o Ministério Público, vamos ter capacitação com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que também trabalha com voluntariado, né? Vamos ter também a presença de assistentes sociais, para capacitar esses professores com a nova lei agora de notificação de automutilação. Então, esses professores ali, eles vão ser capacitados, mas, antes de tudo, eles vão ser acolhidos. Obrigado, Karina, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Sucesso aí no treinamento, tá bom? Obrigada. Termina hoje a Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em Caxias, alunos da APAE fizeram uma visita guiada a um dos pontos turísticos da cidade. Durante a visita ao Memorial da Balaiada, todos ficaram atentos à explicação e, assim, aprender algo sobre a história de Caxias. E colocavam lá dentro, olha, em cima do túmulo, isso aqui com flores dentro, olha, várias flores para deixar... Para eles é tudo diversão, sair da sala de aula, poder passear com os professores e colegas. Segundo o guia turístico-cultural do Memorial, a explicação para este público é diferenciada. A gente aprende a lidar, repassando as informações de maneira mais leve, para que eles possam aprender, até mesmo visualizar. Às vezes, visualizar é muito mais fácil você ouvir, olhar e memorizar tudo aquilo e aprender de maneira lúdica com esse nosso público, que às vezes se torna diferenciado. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece todos os anos durante o período de 21 a 28 de agosto. O objetivo é abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para a inclusão. Este ano, teve como tema família e pessoa com deficiência protagonistas na implementação das políticas públicas, uma forma de reafirmar a importância da participação da família no processo educacional. Durante a semana, ocorreu uma caminhada, várias palestras, nós tivemos uma missa em ação de graça, tivemos um momento de lazer na ABB. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você tem no portal MA10. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta aqui com o Bom Dia às 7 da manhã. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. Tudo de bom. Fique ligado em nossa programação. Vem aí o Primeiro Impacto. A gente se encontra amanhã, então, às 7. Até lá. Tchau, tchau.